É Douro, o rio que durante séculos transformou em metal precioso o comércio de mercadorias que enxameava as margens do caudal nascido espanhol e em português partilhado no último terço dos seus quase 900 quilómetros de comprimento. Altivo e decidido, o infante aponta o caminho da descoberta que trouxe novos mundos ao mundo, que desde meados do século XIX viu nascer, fronteiro às águas, o Palácio da Bolsa, no Porto. Sucedâneo do convento de São Francisco, dizimado por um incêndio no ano da graça de 1832, o palácio viu a sua primeira pedra dar início à construção 10 anos depois do malfadado incidente. A ideia, edificada de forma definitiva somente em 1909, era dar abrigo físico e de conteúdo aos inúmeros comerciantes que tinham no Rio a autoestrada marítima de transações vindas de várias partes do mundo. Os mercadores portuenses andaram por todo o mundo e, sobretudo, o norte da Europa e a Flandres, eles faziam por lá. E tinham problemas com naufrágios, com pirataria, e, portanto, quer dizer, eles criaram uma espécie de Monte Pio, uma espécie de seguro para socorrer os comerciantes que sofriam danos em naufrágios ou na pirataria. E a partir daí, essa bolsa, uma espécie de bolsa, foi aprovada pelo rei Dom Dinis, e no tempo de Dom João I, essa bolsa, ainda já mais ampla, funcionou exatamente ali na rua do Infante Dom Henrique, num prédio que ainda hoje lá está, que tem o escudo do tempo do Dom João I. Quando o Palácio da Bolsa ainda não o era, a rua fronteira ao atual edifício funcionou como local de improviso para as atividades mercantis que, sobretudo no século XVIII, enxameavam o ritual do comércio à beira-douro. Não por acaso, a rua chamou-se dos ingleses. Ela chamou-se dos ingleses quando os ingleses, no século XVIII, fundaram a feitoria, criaram ali a feitoria. O mercado improvisado foi muito mais do que isso e a artéria à beira-rio tornou-se ponto de passagem obrigatória para os que queriam ver e para os que queriam ser vistos. A rua foi fundada pelo Dom João I. Ele chamava-lhe a Minha Rua Nova. Era a Rua Nova porque era uma rua nova na cidade, era ampla, grande, ela era tão larga que se faziam lá feiras, mercados e até touradas lá fizeram. Portanto, quer dizer, essa rua tornou-se o centro social da cidade. Tudo muito bonito, mas ver as vistas, ter nelas um cenário idílico para a troca de experiências e de mercadoria, não podia ser solução definitiva para a importante atividade comercial que alavancava toda uma cidade, quando não toda uma região. Vai daí a necessidade de concitar e repensar os interesses dos comerciantes num espaço adequado para tão nobre ofício. E o que se via lá fora, havia-se de ver cá dentro. Viram, desde muito cedo, no centro da Europa, no norte da Europa, num primeiro momento, coisas diferentes e viram como deveriam organizar-se. E perceberam que haveria e ganhariam todos muito, comunicando e unindo-se e podendo trabalhar mais em conjunto. E assim nasceu o Palácio da Bolsa, com arraiais assentados desde que assentada foi a primeira pedra aos 6 de outubro de 1842 e depois da régia autorização para edificar sob os escombros do convento de São Francisco aquele que viria a ser um dos ex-libris da Invicta. Amplo e altivo na recepção aos visitantes, o Pátio das Nações é o reflexo visível dos países com os quais Portugal mantinha relações de proximidade e de comércio, bem entendido. O alcance cosmopolita da urbe e da região ganha um forte impulso com a criação da Associação Comercial do Porto e das suas impactantes instalações. Este palácio foi um polo agregador e dinamizador, um dínamo, eu diria mesmo, económico de toda esta região da cidade. Toda esta zona da cidade convergia as pessoas. Aqui funcionava no início, nos primórdios, o porto, era aqui que atracavam os barcos, as pessoas saíam e vinham aqui, era aqui que as pessoas convergiam com o telégrafo existente, era o único telégrafo existente na cidade e na região para comunicar com o exterior e poder comunicar para exportar, e portanto as pessoas vinham aqui para comunicar com o exterior.
A sala do tribunal encerra no espaço e perpetua no tempo, cativo nas obras que o retratam, os casos e soluções que aqui foram trazidos, dirimidos e sentenciados, à luz de uma lei que se adaptou aos caprichos de uma história que leva quase 200 anos. Todos estes rostos, vetustos e preservados, pintam com as cores do passado a liderança que foi assegurando o futuro. Uns mais que outros, por entre os afazeres do dirigismo da Associação Comercial do Porto, terão passado em algum momento, por vários momentos, pelo requintado conforto da biblioteca Cita, no piso térreo. É assinala a figura de Eco, o mensageiro da linguagem universal, acompanhada na obra do pintor António Carneiro pelas representações da ciência, arte e indústria, essenciais ao conceito da associação. Bem assentes no chão desta Catedral do Trabalho, como lhe chamou Pinheiro Chagas, dois magníficos globos do século XIX, simbolizando a Terra e a esfera celeste envolvente. Ambos foram objeto de oficial cobiça por parte de Isabel II, quando a monarca visitou o Palácio da Bolsa em 1957. A rainha não podia ter-se cruzado com alguém que 80 anos antes fizera de um gabinete no palácio o seu local de trabalho. Chamava-se Gustave Eiffel. Na altura da construção do palácio, ele apresentou-se para fazer a cobertura do Pátio das Nações, que não ganhou, ficou muito aborrecido e apresentou cartas manifestando esse seu desagrado. E depois Eiffel fez a Ponte Maria Pia, onde há aqui uma secretária, onde ele trabalhou nessa ponte e de facto há aqui esboços também dessa ponte. E depois desenvolveu algumas pontes, como em Viana, como em Barcelos, e portanto fez algum trabalho de escritório, digamos assim, feito a partir aqui do Palácio da Bolsa. Este edifício era o edifício mais importante da cidade. Era um edifício onde cabia tudo. Começaram aqui bancos, companhias de seguro, e o Eiffel, que precisava de um gabinete, foi neste edifício que lhe deram um gabinete, porque a ponte ia ser um elemento fundamental de ligação do Norte. E, portanto, quer dizer um desenvolvimento também. E tudo que fosse desenvolvimento, tudo que fosse progresso, passava também por aqui. Por aqui passam também a elegância e a graciosidade, numa cúpula que fascina o olhar e que tem tanto de altivez na sua dimensão, quanto de suavidade, no modo como emoldura o anoitecer, sem que permita o dormitar dos sentidos. A mesma noite revela e releva a silhueta da escadaria nobre, construída em força braçal e em granito, cuja luz artificial das lâmpadas conduz, com artífices, mas sem artifícios, à imponência que sobre ela pende nos lustres concebidos pelo mestre Soares dos Reis. De rainhas, princesas, príncipes e contos de fadas, se faz do meio do tão majestoso cenário o excêntrico e sublime Salão Árabe. Foi feito em homenagem à rainha Dona Maria II. É um salão que tem uma história que foi feito por estucadores do Porto. Aliás, todo este trabalho foi feito por operários, trabalhadores daqui do Norte. E o Salão Árabe foi estucadores da AFIF, que vieram aqui e que fizeram aquele trabalho notável. Hoje, aquele salão é, de facto, a sala de visitas aqui do próprio Palácio. Eu acho que foi, à época, o estilo encontrado para mostrar opulência, exuberância, poder económico e impressionar todos aqueles que o visitavam. O Ex Libris há de continuar a sê-lo. Nos séculos que deixou para trás, nos séculos que lhes hão de suceder, o Palácio da Bolsa continuará o legado que lhe permite dizer, sem reticências nem falsas contemplações, que aqui houve, há e haverá história.